Oi pessoal, estamos juntos mais uma vez para aprofundar o nosso conhecimento em tudo o que diz respeito à relação da oficina com a contabilidade. A tudo que diz respeito à parte trabalhista, fiscal, gerencial, operacional e tudo o que é necessário para a gente caminhar cada vez mais forte com as nossas oficinas, principalmente para que ela esteja preparada para a gente crescer e crescer com segurança e principalmente com equilíbrio financeiro. Nesse nosso vídeo a gente vai falar sobre BPO e vamos fazer também um checklist geral daquilo que você vai precisar acompanhar na sua oficina e que diz respeito à contabilidade. Por isso, o Abel da Campbell está aqui comigo. Mas antes da gente continuar, eu preciso que você ponha na pausa, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, não se esqueça de deixar um like e principalmente colocar os seus comentários. O like e os comentários ajudam demais o canal a crescer e claro, cada vez que o canal cresce mais assuntos com conteúdos para ajudar a gente vai trazer aqui. Então não se esqueça, hein? Like e perguntas, dúvidas aqui nos comentários. Abel, tem uma sigla que ronda esse mundo da contabilidade que muito se é falado, mas pouco se é conhecido, porque ela ainda não é muito comum, não acontece no dia a dia da maioria das oficinas, que é BPO, trazendo para o português BPO. O que significa, qual que é a abreviação dessas letras, né? E para que serve? Então, BPO ou BPO para o nosso português, né, é a redução das palavras Business Process Outsourcing, ou seja, terceirização de um processo do negócio. Ou seja, trouxeram um nome bonito para os dias de hoje de uma coisa que sempre existiu. Em empresas maiores, a gente pode falar assim que tem uma terceirização da portaria, terceirização da limpeza, da segurança. Então, basicamente é isso, mas não com atividades que são tão comuns acontecerem, mas são atividades que são ali estão envolvendo a sua atividade, o seu negócio, então é a terceirização dessas atividades. E hoje ela acontece grandemente na parte financeira, onde empresas especializadas nisso, trabalhando não localmente, mas virtualmente com as suas informações, conseguem fazer os lançamentos financeiros no seu sistema, fazer o fechamento da sua conta bancária, orientar ou até incluir os pagamentos para que você vá lá e bata apenas um botão e autorize conforme os relatórios enviados, né? Então, basicamente, na questão financeira, você contrata um gestor financeiro, um assistente financeiro que vai te dar base e orientações e execução das atividades financeiras da sua empresa. Ou seja, você é especializado no pátio, você é um técnico especialista. Normalmente, para você contratar um especialista em finanças, requer muito mais movimento na sua empresa para que você tenha uma pessoa dedicada. E normalmente, o que acontece? Você tem uma pessoa que faz compra e que faz financeiro. Qual que é o mais importante? Fazer compras, né? Então vai sempre ser privilegiada essa área. Então, a terceirização do financeiro deixa sua compra liberada para que ela faça com excelência, com qualidade, trazendo resultados para você, e um profissional especializado com parte do tempo dedicado à sua empresa entregue resultados na movimentação financeira dela. Show! Então assim, para resumir é o seguinte, o BPO é um serviço prestado por algumas empresas, entre elas a própria Campbell, tá certo? Exato, sim. Sim, e que terceiriza um pedacinho de um serviço específico da oficina. Exatamente. Estou resumindo, mas é isso. Resumindo isso. E pode ocorrer terceirização de outras formas também. Hoje também tem uma terceirização fiscal. Você pode terceirizar aquele segmento apenas. Quando a gente fala, vamos separar essa parte financeira e fiscal. Isso para facilitar o entendimento de todo mundo. Quando alguma oficina escutar falar em BPO financeiro,
significa que parte do serviço financeiro da oficina vai ser terceirizado, vai ser realizado por uma outra empresa. É isso. Exatamente. Qual serviço financeiro ou quais serviços financeiros, via de regra, são terceirizados? Via de regra são os registros que têm que ser feitos manualmente, juntar comprovantes, né? São os documentos que darão base para o assunto que a gente falou sobre balancete. Entendi. Então o BPO, ele basicamente tem o compromisso de cuidar no seu dia a dia para que os documentos sejam válidos, para que os documentos sejam registrados e classificados corretamente e enviados para a contabilidade no tempo certo. E aí, nesse caso, a oficina, só para a gente entender, até para eu entender também, como que esse terceiro vai receber essa documentação para ser lançada? Ela é lançada todos os dias? Ela é lançada uma vez por semana? Como é que vai ser essa relação para que haja esse movimento diário financeiro da oficina sendo realizado por um terceiro? Várias formas. Hoje, a maioria dos sistemas estão integrados à internet, estão em nuvem, o que facilita muito. A movimentação das documentações acontecem da mesma forma, através de plataformas, através de WhatsApp, através de outras plataformas de comunicação. Isso tudo, essa informação transita ali, através de e-mail até. Mas é diário. É diário, tem que ser diário, porque o fechamento do financeiro de qualquer empresa, indiferente do tamanho que seja, tem que ser realizado todos os dias. Por quê? Você tem que cuidar do seu bolso todos os dias. E isso é importante para os bons resultados que todo empresário quer oferir. E aí, quando a gente sai do financeiro e vem para o fiscal, significa que que uma oficina está terceirizando um pedaço do serviço fiscal. Qual serviço fiscal é terceirizado ou pode ser terceirizado? Via de regra. Via de regra, em função das grandes movimentações que ocorrem de entradas e saídas de peças, classificação de NCM, CST, essa toda complicação que ocorre, né? Apesar de ter sistemas que facilitam a vida do empresário, como o sistema da Ultracar, que facilita demais a vida do empresário, ainda é necessário um conhecimento técnico para realizar o input de algumas informações, o cadastramento de algumas informações e também o momento de uma emissão de um documento fiscal. Porque talvez uma pessoa que tenha um quadro reduzido de funcionários, ela não tenha disponibilidade de imediatamente estar ali emitindo uma nota fiscal de acordo para que o cliente leve no momento da retirada do seu veículo. Então o BPO entra no registro dos documentos fiscais e também na emissão dos documentos fiscais e consolida isso tudo também enviando para a contabilidade ao final do mês. Então, se eu estiver errado aqui, você me corrija, mas pelo que eu estou entendendo, é como se a oficina terceirizasse, por exemplo, a geração de notas fiscais. Exatamente. Quem faria a geração de notas fiscais seria um terceiro. Sim. É isso? Exatamente. Puta, super legal, viu? Muito bom. A Cambel faz isso? Fazemos. A gente tem um braço que operacionaliza toda a parte do BPO. Ela se chama Office. Então ela cuida tanto do BPO fiscal quanto do BPO financeiro. Maravilha. Se alguém quiser saber mais informações, é no Instagram? É no Instagram também. Eu vou citar aqui o Instagram da Cambel, que também é atendido pela Office, né, que é cambel.contabilidade. Né? Esse é o Instagram, pode chamar a gente no direct, tem um link também para o WhatsApp e a gente pode atender vocês. Bom, super legal, né? Agora acho que ficou claro para as oficinas que estão acompanhando aqui com a gente o que significa BPO e que é uma opção para as oficinas. Bom, para a gente dar sequência, Abel, eu quero pegar uma parte agora desse nosso tempo, desse vídeo, e a gente fazer meio que um checklist de todos os pontos que a gente abordou aí nesse bate-papo que a gente teve de todos os vídeos anteriores. E eu queria começar a falar sobre um checklist fiscal. Então, vamos falar assim, rapidamente, né? As datas de vencimento, FGTS, INSS, DAS, que são os principais impostos que uma oficina que está no regime do Simples tem que pagar, e um checklist pensando nesse sentido. Mais alguma coisa na parte fiscal que a oficina precisa tomar cuidado para ser meio que um apontamento aqui, ó, chegar no final de cada dia ou no final de cada semana ou até do mês, a oficina fazer um checklist ali e ver se está tudo certinho?
Sim, sim. O checklist é fundamental para o negócio, né? Então você pode... Ainda mais na oficina, quando o carro chega, quando o checklist de entrada, checklist de saída, mas para contabilidade também tem, né? Exatamente. Legal. Nós tratamos dentro do escritório esse checklist, e esse checklist tem que ter ali na oficina também das coisas que se relacionam com a contabilidade. Como pegar a folha de pagamento. A gente sabe da obrigação do pagamento até o 5º dia útil. Até quando a oficina precisa mandar as informações para a contabilidade conseguir gerar a folha de pagamento, a oficina conferir dentro do tempo hábil que não ultrapasse o 5º dia útil? Bem, a gente tem que receber essas informações até o 1º dia útil. Porque Legal. você, enviando essas informações no 1º dia útil, você vai ter tempo hábil para que haja essa movimentação, tanto para o registro adequado, quanto para o retorno e conferência da sua parte como empresário. E você ter qualidade naquilo que você está entregando ali para o seu colaborador. Imagina só o problema que você pode ter com o colaborador se você combinou com ele uma verba adicional ou você tem que realizar um pagamento de uma hora extra que não foi contemplado no momento em que você enviou as informações. Se você tem o retorno daquela folha e só paga, não conferiu e você lembrou posteriormente, isso acontece, isso é normal. Normal. Então, como que você vai ficar com aquele colaborador que é o seu melhor produtivo? Você esqueceu dele. Então há necessidade de ter esse tempo hábil de conferência, de reflexão em cima das informações que estão sendo elaboradas ali pela empresa. E até o 5º dia útil deve-se fazer esse pagamento para estar dentro do que a legislação De novo, o ponto manda. de partida é a oficina, não é a contabilidade. É ela que tem que mandar ter uma data correta para que a contabilidade possa fazer e a oficina conferir o que a contabilidade mandou. Exatamente. E agora eu vou acrescentar mais um pouquinho. A gente falou do padrão. Agora eu vou acrescentar. Existem empresas que são tão bem preparadas que elas fecham o seu ponto no dia 25. De uma forma em que há tempo e onde há um pouco volume de trabalho na contabilidade para fechamento de folha e onde essa folha é entregue com muito mais agilidade, com muito mais qualidade e a empresa consegue pagar ou no dia 30 ou até propriamente no dia 5, mas com um tempo muito maior de previsibilidade. Legal. Então, se a empresa chega nesse nível, ela está realmente fazendo uma gestão adequada do seu negócio. Verdade. E aí, você falou em folha de pagamento, um dos impostos que recai sobre a folha de pagamento é o FGTS. O que significa FGTS? Qual que é o percentual que é calculado e como que a oficina consegue comparar, não é comparar, acompanhar se o valor da guia, o valor total da guia, está certinho? Bem, o FGTS é o Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço, ele é de 8%. Sobre as verbas recebidas, existem algumas verbas, é claro, que não estão inseridas aí nesse valor, e aí você acompanha através de relatórios fornecidos na apuração do FGTS. Então, você não tem que receber meramente uma guia de FGTS, você tem que receber os relatórios, a composição daquela guia, quanto que vai para cada funcionário, até para você saber qual que é o custo total do seu funcionário. Abel, é o salário bruto do funcionário. É o salário bruto. Então, o 8% é calculado em cima do salário bruto. Então, se ele recebe salário, comissão, etc., é o bruto e calcula 8%. Exatamente. Show. Existem, claro, exceções, mas a regra geral é essa. Legal, show de bola. Bom, aí a gente sai desse período da folha de pagamento e vai lá para o dia 20 de cada mês. Quais são os impostos principais que a oficina precisa estar atenta? Bem, lá no dia 20 a gente tem o recolhimento do INSS, que é incidente sobre a folha de pagamento e descontado do colaborador. É legal destacar isso porque a empresa, quando recolhe o INSS, ela não está recolhendo, ela não está tirando do caixa dela. Ela acha que ela tira dinheiro dela para pagar, né? Exato, não é. Ela descontou do funcionário e agora ela está recolhendo aos cofres públicos. Então ela está fazendo o recolhimento. Lembrando que eu estou falando de uma empresa do Simples Nacional. Sim. Se a gente estiver falando de uma empresa do lucro presumido, de uma empresa do lucro real, a contribuição é completamente diferente. Existe uma parte da empresa que está sendo recolhida ali no dia 20. Só para a gente fechar essa parte do INSS, uma coisa que você falou, assim,
você foi na veia. Mas o que eu gosto de reforçar é assim, todas as vezes que a minha oficina decide não pagar o INSS, eu estou fazendo o que a gente chama de uma apropriação indébita. E isso Porque eu estou pegando dinheiro que não é meu. Isso é sujeito a ser preso. Sujeito à prisão. A prisão. Então isso é importantíssimo, né? Em fazer esse recolhimento. E também, se você não recolhe, você está sujeito à multa. A multa é de 20% nos primeiros 60 dias. E de novo, né, uma coisa que eu também acho que é muito importante para a gente fechar essa questão do INSS é que os donos de oficina, e, gente, todas as vezes que eu falo dono, eu estou falando dono, dona, gestor, gestora, né? É a forma de se expressar só. Mas ele olha o valor da folha líquida. Ah, quanto que eu tenho que pagar de folha? 15 mil. Mas na realidade, e aí é por isso que falta dinheiro para o INSS. Porque na realidade ele tem que olhar o valor da folha bruta, que é o valor líquido mais o FGTS mais o INSS. Porque o FGTS é um valor que ele tira da empresa. O INSS não. Então, as oficinas, no geral, olham o valor líquido da folha. E ao olhar o valor líquido da folha, ele não percebe que ali já foi descontado o valor do INSS. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, eu falaria assim, olha, eu sei que quando você vai pagar a folha de pagamento, é um dia que você paga muito dinheiro, proporcional ao tamanho e ao faturamento da oficina. Porém, o ideal seria o seguinte, olha, você paga os salários, paga o FGTS e já guarda numa conta separada o INSS, porque foi um valor que foi descontado. Então, olhe o valor da folha líquida e some o INSS e separe esse valor. Pelo menos eu acho que é um bom caminho para não faltar dinheiro para pagar o INSS no dia 20. Esse você deve fazer um planejamento, né? Porque é o seu fornecedor ali, o fornecedor de mão de obra. Exato. E é praticamente aí uma obrigação que você tem quase que à vista, né? Todo mês ela está ali vencendo. Abel, ainda dentro do dia 20, a gente tem a guia do DAS. Então, duas coisas que são importantes. Primeiro, o que significa DAS? E segundo, como que é feito esse cálculo da guia do DAS? Bem, DAS é documento de arrecadação do Simples Nacional. E ali dentro do Simples estão compostos vários tributos recolhidos para a Receita Federal, recolhidos para o município e para o Estado. Então, quer dizer, dentro do Simples Nacional a gente tem IRPJ, Contribuição Social, PIS e COFINS, que a gente já falou no vídeo do monofásico. A gente tem o ICMS, que é com relação a recolhimento para o Estado. A gente tem o ISS e a gente tem a contribuição previdenciária para dentro do Simples Nacional. Então, ali é uma composição de vários impostos em uma única guia que se diz por aí que é simples, mas porém não é tão simples assim. Por que não é tão simples? Porque o cálculo do Simples depende do seu faturamento dos últimos 12 meses anteriores ao mês em questão. Então, por exemplo, só para exemplificar, se a gente pega, por exemplo, assim, eu vou calcular referente ao mês de junho. Junho não entra no cálculo. Junho não entra no cálculo. Entendi. E aí a guia calculada de junho paga-se em julho. Exato. Então, os 12 meses é de maio para trás. Exatamente. Show. 12 meses anteriores estabelece um faturamento onde é aplicada uma fórmula onde você encaixa numa faixa de faturamento que tem uma alíquota e uma parcela redutora para chegar ao percentual que vai ser aplicado de imposto Simples Nacional no mês de junho, o exemplo que o Fábio deu. Então, o Simples não é tão simples assim. Quando ele surgiu, ele era simples, era aplicado uma alíquota direto, mas com o desenvolvimento e a visão da Receita Federal, e proporciona também alguns benefícios, né, de não ter muito impacto quando você muda de faixa, né? Então a pessoa fala assim, aumentou meu Simples porque eu mudei de faixa. Não, é reduzido esse impacto na sua mudança de faixa. Então a Receita Federal complicou essa apuração realmente, mas os impactos para o empresário eles são reduzidos. Mas uma coisa é muito importante, saber mensalmente qual a alíquota do Simples que está sendo aplicado no seu negócio. Porque uma mudança
pode influenciar na sua precificação dos seus serviços ou da sua venda de peças. Até por isso que o dono da oficina precisa acompanhar de perto todos esses recolhimentos, impostos, etc. Bom, saindo do fiscal e indo para o trabalhista, se a gente pudesse fazer um checklist, se pudesse resumir assim, quais os cuidados que a oficina precisa ter com férias, qual a data limite para se pagar a segunda parcela do 13º e a primeira. Porque, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque eu conheço oficinas que pagam a primeira parcela do 13º quando o funcionário sai de férias. Pode, não pode? Tem algum problema? Não tem? Qual que é a data limite para se pagar a segunda parcela? Então, se a gente pensar na área trabalhista, vamos começar falando assim, férias. Quais os cuidados que a oficina precisa ter na hora de trabalhar, de planejar as férias dos funcionários? E o 13º? Bem, vamos começar com as férias então. As férias é uma coisa muito importante porque são valores do empregado, do colaborador, que leva ali resultado para você. Então, a primeira das coisas que tem que ser observada é o tempo, é o período que você tem para dar férias após o vencimento do período aquisitivo. Ou seja, esse período é de 11 meses. Passando esse período, quando você for pagar as férias, automaticamente aquele valor das férias que você deixou de pagar nos 11 meses, ele é dobrado. Então, legalmente, você vai pagar mais se você der férias ao seu colaborador após 12 meses dele ter adquirido aquele direito. E tem que se fazer também um planejamento das férias desse colaborador antecipadamente. Primeiro, por uma questão de caixa. Quando que você vai colocar aquela obrigação da sua empresa para que case, com o seu caixa, que você tenha disponibilidade. E também para que o seu colaborador se prepare com antecedência para que ele tire as férias. E que isso marcado, que deve ter um prazo legal de 1 mês de antecedência, para que seja feito o aviso de férias. Mas mesmo assim, você pode planejar com muita antecedência com ele. Você sabe que tem muita oficina que não se preocupa com isso, né? Você falou uma coisa importante. Eu preciso avisar o meu funcionário com 1 mês de antecedência que ele vai sair de férias no dia tal. Exatamente. E esse aviso tem que ser formal, não pode ser verbal. Esse aviso tem que ser formal. Então, assim, quem disponibiliza esse aviso? A oficina que faz ou a contabilidade que manda? A contabilidade vai dar uma relação dos funcionários que têm férias para gozar e aí a oficina toma a ação de dizer, contabilidade, eu quero dar férias para o meu funcionário, Isso, claro, em determinado mês. E é claro que tem que ser com mais de 30 dias de antecedência para que no dia que tem que ser feito o aviso, a empresa já tenha lá aquele aviso para o funcionário assinar. Legal. Por isso que isso tem que ser muito bem planejado. Isso é considerado hoje uma importância, é um salário, é um cuidado que é dado para o funcionário que não é gasto nenhum. Exato. Então isso é essencial também. E aí não pode ultrapassar 2 anos, é isso? Não no pode período passar aquisitivo? 2 anos, ou seja, mais do que 11 meses. Tá, então, só que aí também eu sempre vejo o seguinte, as oficinas às vezes empurram, o funcionário completa 1 ano trabalhando, e aí em vez de programar as férias logo, a oficina vai empurrando. Na minha visão, isso acaba gerando uma falta de gestão em relação às férias, porque quanto mais próximo do 2º ano vai ficando, mais com a faca no pescoço a oficina vai ficando também, porque uma hora ela vai ter que pôr de férias, né? Exatamente, ela vai ter que colocar de férias. E aqui eu vou chamar um assunto, Quando a gente fala de férias, fala de modo geral, a gente pensa em 30 dias. A legislação de 2017 nos permite parcelar as férias. Então tem toda uma regra que pode ser utilizada no parcelamento dessas férias, de acordo com uma combinação com o empregador. E lembrando que quem determina quando será realizada as férias é o empregador. É você, empresário, é você, dono de oficina. Você que não é livre escolha do funcionário. Não é livre escolha. Então você tem os períodos... Via de regra tem até um acordo... de comum acordo, O funcionário às vezes pede uma data tal, mas é bom reforçar que é a oficina que escolhe o período de férias para o funcionário. A palavra final é da oficina. Então, se for bom para o funcionário e bom para a oficina, ótimo, fechou, isso é ótimo,
Então você está dando ali valor ao seu colaborador e está de acordo com a sua capacidade de pagamento, está de acordo com a sua capacidade de atendimento ali dos seus clientes que os seus funcionários fazem. Bom, Abel, acho que a gente explicou tudo sobre férias. E sobre 13º? Bem, 13º também a gente tem oportunidades nele. Se você faz um bom planejamento do seu 13º, você pode fazer ele de uma forma fora do tradicional. Então, a obrigatoriedade do 13º, dia 30 de novembro, pagar a primeira parcela do 13º. Dia 20 de dezembro, pagar a segunda parcela do 13º. Dentro disso aí, a gente tem que lembrar que temos tributações. As tributações do 13º, FGTS, acontece nos meses em que foram pagos, né, posteriormente. Desculpa te interromper, mas você falou uma coisa fundamental, porque tem oficina que paga o 13º, mas não informa a contabilidade. Isso, não estou aqui falando que está certo ou está errado, só estou falando que eu vejo isso acontecer. E aí, tem que deixar claro que os impostos sobre isso que ela pagou para o funcionário não foram recolhidos ainda, porque a contabilidade não está sabendo, nem o INSS, nem o FGTS. Então, o legal mesmo, o correto, é todas as vezes que você pagar o 13º ou uma parcela do 13º para algum funcionário, informar a contabilidade para ela fazer o processo legal dos recolhimentos dos impostos. É isso, né? É justamente isso, Fábio, que tem que acontecer. Tudo que você paga a um colaborador, informe a contabilidade, porque ali envolve ou não tributação, ou então um mero registro que tem que ser feito para aquele colaborador. E você pagando o 13º, incide o FGTS imediatamente que você pagou a primeira parcela. Assim também a segunda. E o INSS total da operação do 13º vai só vencer lá no dia 20 do mês de janeiro. Então, assim, você tem um tempo maior para pagar o INSS. E importante também, a gente está falando de uma forma tradicional de se fazer. Agora a gente pode inovar, usar isso como benefício para o colaborador. Ou seja, é antecipar de alguma forma essa primeira parcela do 13º. A segunda não pode? A segunda não. A segunda você paga até o dia 20. Existem possibilidades de fazer isso, mas não muito comum. Mas a primeira pode usar. Então isso legalmente já é previsto para você fazer quando o funcionário sai de férias. Então nas férias dele já é solicitado que componha o adiantamento do 13º. Existem outras empresas que no mês posterior ou quando ele retorna de férias, ele recebe a primeira parcela do 13º. Outra situação, no mês do aniversário, ele recebe a primeira parcela do 13º. Então essa primeira parcela do 13º, ela pode ser usada de uma forma a você fazer um planejamento financeiro na sua empresa, onde ele não concentra uma despesa só em um mês, você rateia ali em vários meses e você pode os utilizar como benefício para o colaborador. Show de bola, gente. Olha, estou feliz demais de estar aqui com a Abel, compartilhando todo esse conhecimento e tudo que vai direto com a realidade do dia a dia das oficinas. Abel, só tenho a te agradecer demais esse momento que a gente está aqui. Eu queria só que você reforçasse aquelas pessoas que quiserem conhecer o Abel, conhecer a Campbell, como que eles fazem? Bem, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, da Campbell, podem nos contatar através do Instagram em campbell.contabilidade. A gente atende tanto no direct quanto no link de WhatsApp disponibilizado na bio. Show de bola! Bom, para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com os companheiros de vocês, mecânicos, profissionais do setor automotivo. Aqueles que ainda não me seguem no Instagram é Fábio Moraes _gestão. Abel, muito obrigado. Obrigado de verdade, viu? Foi muito legal a gente estar junto aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades juntos. Claro. Estou sempre disponível para falar sobre gestão de oficina, sobre contabilidade com você. E quebrar de vez essa barreira que existe entre oficina e contabilidade, né? São parceiros que têm que caminhar juntos, né, Abel? Exatamente. Sempre juntos, unidos somos mais. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.